E enfim, chegamos na metade da temporada de Invasão Secretas, que aparentemente vai ter só 6 episódios e tal, é uma minissérie. E, pô, que pena, né? Não tá sendo muito falada e tal, não tá tendo uma audiência tão boa assim pros padrões da Marvel. Só que até que tá legalzinho. Esse episódio teve um pouquinho mais de clímax, embora ele continue aquela coisa nojenta do Nick Fury ser casado com uma Skrull, né? Mas tem lá o seu clímax, dessa vez o vilão representa uma real ameaça. E acontece uma coisa bem impactante no final, né? Bom, na verdade não acontece não, é a morte daquela personagem lá, a Gaia, né? Acho que é o nome dela. Que era aquela escruzinha do mal que ficou do bem. Tipo, assim, morreu, mas pra ser bem, né? Tipo, não é um personagem que vai fazer falta aí pra fanbase da Marvel, mas foi impactante a morte dela no final. Mas enfim, começando. O episódio começa lá mostrando um flashback do Nick Fury, mais um, né? Enfim, daí mostra ele encontrando com a esposa dele pela segunda vez, aparentemente. E ela tá com a aparência que ela vai ter no futuro, só que envelhecido, né? E daí depois corta pra uma discussão que eles estão tendo no futuro dela falando: Nossa, quando você desapareceu no estalo, eu fiquei viúva, entrei em depressão e tal. E daí o Nick Fury fala assim: Ah, vai continuando a conversa aí. Daí ela fala, e depois você me abandonou pra ir naquela nave em que você tava no filme do Homem-Aranha e tal. E daí, aparentemente, ela revela que ela tem contato com o Gravik ainda. Então, poxa, calma aí. Nick Fury, você é casado com a aliada do vilão. E você não usa nada disso pra ter o mínimo de vantagem sobre o Gravik. Tá, beleza, né? A sua mulher tem contato com ele e você não consegue saber os planos dele. Tá, ok, né? Daí corta lá pro Gravik fazendo meio que um interrogatório com a Gaia, né? E, enfim, é uma cena que não dá em nada, só serve pra linkar com uma cena em que ele vai conversar com o pai dela. E daí tá lá eles trocando filosofias de boteco, assim, de olha, os humanos são malvados. Quando tinha guerra, tinha gente que só liderava e não ia pra guerra, e é por isso que eles são mais malvados que a gente. Enfim, essas coisinhas aí da série tentando ser inteligente, quando na verdade só tá repetindo uns clichês. Mas até que é legalzinha assim a cena. Daí a cena vai lá pra um refeitório lá que eles estão discutindo, daí ele fica ameaçando a filha do Skrull bonzinho e tal. E daí o Skrull bonzinho ameaça ele assim, daí revela que todo mundo em volta é um Skrull, uma cena legal assim. E daí uma cena que eu acho que vale bastante a pena comentar é a cena que o Skrull bonzinho enfia uma faca na mão do Gravik. Porque daí ele se regenera lá, mostra um efeito de foguinho e tal. E mais pra frente ele até cita que, nossa, agora nós podemos copiar os poderes deles e tal. Mostrando que ele de fato vai ser o Super Skrull, que nas histórias em quadrinhos é um Skrull que tem os poderes do Quarteto Fantástico. Mas como nesse universo não tem essa droga de equipe aí, então ele vai ter uns poderes quaisqueres aí. Tipo, não vai esperando nada não, no máximo vai ter uma referência ou outra. Mas enfim, daí corta lá pra ele falando com o Nick Fury e tal, que eles capturaram um político lá muito influente pra gerar guerra lá, que vai comandar uma bomba num submarino e esse submarino vai mirar num helicóptero lá, não, helicóptero não, num avião lá, e daí eles têm que impedir isso. Daí tem toda uma conversinha lá do Nick Fury tentando se gabar e tal. Nossa, Skrull, eu limpo as suas merdas desde sempre. E daí o Screwzinho do bem fica refutando: Nossa, se não fosse pela gente, você nunca teria sido promovido. Tudo que você tem de privilégio é graças a gente e tal. Enfim, uma conversinha tentando ser cômica lá e. É coisa da Marvel, né? Enfim. Daí eles chegam lá na casa, matam geral lá, daí chega uma hora que eu real fiquei impactado, porque tem um garotinho lá que é uma criança que aparentemente é humana, né, já que mostram os flashbacks lá dela. E daí o pai dela, ela não sabe que o pai dela foi trocado por um Skrull. Só que ainda assim, quando o Nick Fury ameaça essa criança, o Skrull de fato fica preocupado com ela. Ou seja, mesmo o Skrull não sendo o pai dela de verdade, ele chegou a se preocupar realmente. Eu acho que a série poderia trabalhar um pouquinho mais em cima disso, mostrando que os Skrulls que substituíram as vidas das pessoas, eles de fato criaram um laço real com as pessoas que eram próximas às pessoas em que eles estão substituindo.
Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, só que os quadrinhos até que chegam a trabalhar esse lado dos Skrulls e tal, e é bem legal. Tipo, é um dos poucos momentos que mostra os Skrulls como uma raça mais sensível, assim, que eu acho bacana. Tipo, não como vilão, saca? Mas, né, o episódio continua, eles conseguem impedir lá com o Skrullzinho do bem simulando a voz do cara, né, enfim. Mas foi um momento de clímax bem legal, eu admito. E o episódio continua só pra ter aquela cena impactante que eu já falei. O Grave que vai lá, fala pra Gaia, ó, eu sei tudo as suas merda aí que você tá fazendo. E daí mete bala nela quando ela ia xingar ele. E daí acaba de uma maneira impactante. Tipo, mas é um impactante legal, porque o episódio todo ficam ameaçando de matar a Gaia, né, o Grave no caso. E o pai dela tentando proteger ela. E daí o episódio acaba desse jeito, é bem impactante e eu de fato quero ver o próximo episódio. Esse é um episódio que eu dou uma nota 8, assim, tipo, realmente foi um episódio legal. Soube trabalhar um pouquinho mais, teve uns negócio bom no roteiro, tipo, a direção não tava tão ruim também. Bom, também não, não teve muita cena de ação, né? Mas enfim, foi um episódio legal, pra mim, nota 8. Não tem tanta coisa assim pra se falar sobre ele, além dessa dica aí do Super Skrull, que vai ser só um Skrull com poderes quaisqueres aí. Não tem Quarteto Fantástico nesse universo, então é isso, né? Uns poder qualquer. Mas eu de fato achei legal. Cara, e essa série é uma pena que ela não tá sendo um sucesso de audiência, mas é uma pena mesmo. Porque ela de fato tá melhorando. Até agora eu diria que é a melhor série que a Marvel tá tendo dessa última leva, assim. A melhor série da Marvel ainda é Demolidor, isso é insuperável. Só que eu diria que essa é a segunda melhor. Só que mais pelas outras serem ruins do que por mérito dessa aqui. Mas enfim, eu curti esse episódio, foi um vídeo mais rapidinho assim. E é isso, valeu por me assistir.